E aí, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, que estejam fazendo uma leitura bíblica a partir da ótica de Cristo. Ele é a chave interpretativa, a chave hermenêutica da Bíblia. Mas será que a gente tem mesmo esse dever, essa necessidade de aprender a interpretar a Bíblia? E é interessante que os números mostram que os cristãos eles passaram de alguns anos para cá a ser mais eficientes na leitura, mas essa eficiência não demonstrou eficácia. A gente é bom em ler, mas a gente tem uma dificuldade de interpretar. Por isso, eu gostaria de olhar com você hoje para um texto bíblico e nós entendermos o nosso chamado a interpretar a Bíblia. Nós precisamos ter o conhecimento bíblico. Qual a história que a Bíblia está contando? O que ela quer nos revelar? Será que a gente conhece a Bíblia do jeito que ela precisa ser conhecida? E para isso eu gostaria de olhar com você para um texto que está em Atos, no livro de Atos, no capítulo de número 8. E esse texto ele vai marcar alguns eventos importantes, né? Na linha do tempo, Atos capítulo 6 mostra a instituição dos diáconos. Diáconos, os servidores da igreja primitiva. E eles são instituídos quando acontece um problema de distribuição de comida na vida diária da igreja. E o texto diz que esses homens que agora precisam solucionar o problema eram homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé e cheios de sabedoria. E a gente acompanha em Atos capítulo 8 um fato bem interessante, porque um desses diáconos, chamado de Filipe, ele está na cidade de Samaria, e Samaria é um dos processos da grande comissão, né? Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, os confins da terra. E Filipe está justamente em Samaria, os impuros, evangelizando. E naquela semana de evangelização, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os coxos passavam a andar, e as pessoas paravam para ouvir atentamente aquilo que um diácono falava a respeito das boas novas, a respeito do evangelho. Quando então diz o texto bíblico no verso de número 26 do capítulo 8, o seguinte texto: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. 27. Filipe se levantou e foi. A estrada de Gaza havia sido desabilitada e havia sido construída uma outra estrada. Mas por aquela estrada antiga passava uma carruagem e dentro da carruagem um alto oficial de uma rainha etíope chamada Candace. Esse homem, um eunuco, ele era tesoureiro, ele era tinha as chaves do cofre, por assim dizer, daquele reino, daquela rainha. E é interessante atentarmos que é justamente na semana de evangelização poderosa de Samaria que o anjo ele diz, cara, sai daqui, Filipe, sai dessa apoteose de evangelização e essa apoteose do espírito de Samaria e vai para a estrada deserta de Gaza. E Filipe simplesmente obedeceu e foi. A obediência é uma coisa fantástica, né? E quando ele chega lá, ele justamente vê essa carruagem passando e diz o verso 30 que, correndo para se aproximar da carruagem, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então, aquele funcionário da rainha havia comprado um rolo de parte do texto do profeta Isaías e estava lendo. E Filipe fez uma pergunta. Eu sempre digo que toda vez que eu faço uma pergunta, eu quero uma resposta e eu sou, logicamente, refém da resposta. Por isso que nem sempre é bom perguntar. Mas Filipe diz assim: o senhor entende o que está lendo? Essa é a grande pergunta. E tem um livro chamado Entendes o que lês? E a gente hoje precisa entender o que lê. E aquele homem estava lendo, mas não estava entendendo. Por isso que nós somos chamados para dar entendimento das Escrituras à vida das pessoas. As pessoas já ouviram muito falar de Jesus,
O evangelho está sendo propagado de diversas formas, algumas até caóticas, outras simplistas demais, minimizando o poder da palavra do evangelho. E agora Felipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E no verso 31 ele responde: como poderei entender se ninguém me explicar? Aqui é que está a grande chave. Nós precisamos ser detentores da explicação bíblica. Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Você precisa entender que a Bíblia é um livro completo, é a revelação de Deus à vida do ser humano, para que o ser humano se volte para esse Deus amoroso e justo. E aí diz o texto na sequência que o eunuco convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. E aquele homem lia a parte do texto de Isaías 53, e olhe para o verso 35. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Que coisa fantástica! Filipe teve a capacidade de começar em Isaías 53 e a partir dali apresentar Jesus. Ele fez um link para a gente hoje muito claro, mas para aquela época talvez nem tanto. Mas ele fez um link de Isaías 53 com o próprio Cristo, anunciou Cristo à vida daquele homem, e quando chega no verso de número 36, o texto diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Que coisa fantástica, Filipe não precisou fazer um apelo. Aquele homem sentiu tanta paixão, tanto arder no coração através da palavra pronunciada por Filipe, que aquele homem disse: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: é lícito, se você acreditou do coração. E o texto diz que Filipe batiza aquele homem. Eu não sei se você, eu quero relembrá-lo, mas o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito já fez interiormente através do poder constrangedor da palavra. Então aquele homem estava dando testemunho público do que Jesus havia feito em sua vida no coração, a transformação de dentro para fora. Olha que coisa maravilhosa, simplesmente porque um homem teve a capacidade de perguntar se havia compreensão da leitura. Quando o eunuco disse que não tinha compreensão, ele disse: eu posso interpretar. Ele passou a interpretar a Bíblia, e a partir daquele texto do Antigo Testamento, ele chega no Cristo. E quando a gente chega no Cristo, existe salvação. Aquele eunuco, de forma graciosa, aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. É batizado, e alguns dados históricos nos dizem que aquele homem levou o evangelho para a sua nação, para a sua região. Olha que coisa poderosa. Nós, como povo de Deus, nós somos chamados a interpretar a Bíblia. Não é citar versos bíblicos, não é fazer uso de textos bíblicos isolados, mas conhecê-la de forma profunda, de forma simples, pela ótica de Jesus, mas para que possamos interpretá-la, para que ela faça sentido na vida das pessoas e as pessoas possam alcançar a salvação graciosa do nosso Deus. Nos vemos em breve, eu espero que você esteja tendo experiências maravilhosas a partir de tudo aquilo que nós estamos construindo. Deus te abençoe.